Oi, gente, olha eu aqui, né? Voltei depois de ter sumido aí, né? Há mais de uma semana. O último vídeo que eu postei aqui no canal foi o vídeo contando pra vocês, né? Sobre a nossa conquista. Se você não assistiu, vai lá no último vídeo assistir eu contando essa novidade muito legal pra gente. E aí, logo acho que na segunda-feira eu coloquei um aviso pra vocês de que eu não poderia gravar vídeos porque eu tava doente, né? Então eu tava bem ruinzinha mesmo. Ainda tô aí com bastante olheiras, um pouquinho cansada, então eu vou tentar passar essa aula rapidinho para vocês, até porque nós vamos falar sobre estatísticas agropecuárias, né? Apesar de serem, deixa eu ver, 6, 7, 8, 9 estatísticas, mas elas são curtinhas. Vocês vão ver que o conteúdo de estatísticas agropecuárias, ele é bem tranquilo, tá? E ele tem aquela base que a gente já está acostumado estudando, né, por essa apostila, né? Então a gente tem as estatísticas agropecuárias, que são uma das espécies das estatísticas, nós já vimos várias, e ela vai ter sempre um núcleo estruturador. O núcleo estruturador das estatísticas agropecuárias é o censo agropecuário, tá bom? E aí tem as pesquisas estruturais ou anuais, né, que são feitas a cada ano, que são 3, que são as pesquisas de produção agrícola municipal, produção pecuária municipal e produção vegetal e silvicultura. E temos as conjunturais, né, que vai variar, vai ter semestral, vai ter... vai variar um pouquinho, vocês vão ver conforme a gente for assistindo. For lendo, né? Então, nessas conjunturais são 6. Tem a do levantamento sistemático de produção agrícola, tem pesquisa trimestral de abate de animais, pesquisa trimestral de leite, pesquisa trimestral do couro, pesquisa de produção de ovos de galinha e pesquisa de estoques, tá bom? Então, hoje nós vamos ver todas essas pesquisas. E vamos lá, né? Sem mais delongas, vamos começar a ler. Olha só. Deixa eu ver se eu coloco a minha imagem um pouquinho aqui. Então vamos lá. Estatísticas agropecuárias. As estatísticas agropecuárias têm como núcleo estruturador, olha o que eu falei para vocês, o censo agropecuário. Que abrange a totalidade dos estabelecimentos agropecuários existentes no Brasil. Então, assim como o censo demográfico, né, que é lá das pesquisas sociais, ele abrange ele passa por todos os domicílios do Brasil. O censo agropecuário passa por todos os estabelecimentos agropecuários que existem no Brasil. Tá bom? Além do censo agropecuário, são realizadas pesquisas estruturais com periodicidade anual. Foi aquilo que eu falei para vocês. As estruturais são feitas de ano em ano. E temos também as conjunturais com periodicidade semestral, ou seja, a cada 6 meses, trimestral ou mensal. Então, o que eu falei para vocês, as pesquisas estruturais, elas são feitas a cada ano. Já as conjunturais, aqui dentro das estatísticas agropecuárias, elas vão variar. Podem ser semestrais, trimestrais ou mensais mesmo, tá bom? Que estão descritas a seguir. Então, vamos ver, tá bom? A gente vai ver de uma por uma. Vamos começar falando do núcleo estruturador, que é o censo agropecuário. Pesquisa que isso estou falando sobre o censo agropecuário, tá, gente? Pesquisa que se constitui na principal e mais completa investigação da estrutura e da produção do setor primário e da inserção e relacionamento com os demais setores da economia. Então, a pesquisa agropecuária, ela vai investigar a estrutura de produção do setor primário, né? Então, o setor primário é tudo que é produzido ali na agricultura. E qual a relação, né, dessa produção com as características de economia no Brasil, tá certo? Então vamos lá, o censo agropecuário investiga os estabelecimentos agropecuários e as atividades neles desenvolvidas, obtendo informações detalhadas sobre características de produção
e de estabelecimentos, bem como sobre a economia, o emprego no meio rural. Fornece informações sobre a situação econômica financeira e as atividades dos estabelecimentos agropecuários relativas à agricultura, pecuária, avicultura, apicultura, cunicultura, sericicultura, horticultura, floricultura, aquicultura, ranicultura, silvicultura, extração de produtos vegetais e transformação ou beneficiamento de produtos agropecuários, abrangendo todos os estabelecimentos agropecuários existentes no território nacional. Então, todos esses nomezinhos aí, cultura, são vários tipos de cultura. Então, o censo agropecuário, ele não só pesquisa a plantação, a colheita, né, mas a criação de animais, a criação de peixes, de aves, a apicultura, por exemplo, a criação de abelhas, tá certo? Então, o censo agropecuário, ele é o núcleo estruturador porque ele é a pesquisa principal e mais abrangente, porque vai abranger todos os estabelecimentos agropecuários que estão no território nacional. Aí as outras pesquisas, que são as estruturais, feitas a cada ano, e as conjunturais, que vão variar aí o período, elas são pesquisas que usam como subsídio, que usam como principal fonte o censo agropecuário, tá certo? Então vamos lá, vamos falar sobre as pesquisas estruturais anuais. A coleta de dados de 3 pesquisas anuais, ou seja, as pesquisas anuais são 3, tá certo? Que são elas: Produção Agrícola Municipal, a PAM, Pesquisa de Pecuária Municipal, a PPM, e Pesquisa de Extração Vegetal e Silvicultura, que é a PEVS. Baseiam-se num sistema de fontes de informação representativo de cada município, gerenciado pelo agente de coleta do IBGE, que obtém as informações e subsídios para a consolidação dos resultados finais, certo? Então, essas pesquisas estruturais, elas são 3, né, divididas em pesquisas sobre a agricultura municipal, que é a PAM, pesquisas sobre a pecuária municipal, que é a PPM, e pesquisas sobre extração vegetal e silvicultura, que é a PEVS, tá bom? Então vamos lá, vamos continuar e vamos falar detalhadamente sobre a PAM, Produção Agrícola Municipal. A pesquisa de produção agrícola municipal, realizada anualmente, então vocês veem, né? Nós estamos dentro das pesquisas estruturais e tudo que é estrutural é feito a cada ano. Realizada anualmente, destina-se a fornecer informações sobre as áreas de lavouras, produção obtida, rendimento médio e o valor de produção para 29 produtos agrícolas e culturas temporárias e 33 culturas permanentes, em nível de município, microrregião, que são pequenas regiões, mesorregiões, que são grandes regiões, unidade da federação, grandes regiões e o Brasil como um todo. Agora vamos falar sobre a pesquisa da pecuária municipal, que é a PPM. Pecuária, então vamos lá. A pesquisa de produção pecuária municipal, realizada também anualmente, já que é uma pesquisa estrutural, destina-se a fornecer informações sobre os efetivos das espécies animais criados, como também dados sobre produções de leite, lã, ovos de galinha e ovos de codorna, mel, casulo, bicho da seda, em nível de municípios, microrregiões, mesorregiões, unidades da federação, grandes regiões e Brasil. Em 2013, a pesquisa teve ampliado o seu escopo, como destaque para a introdução de investigação da agricultura continental e marinha, estendendo-se como tal à criação de peixes,
de camarões e de moluscos, bem como a de alevinos de peixes, larvas de camarão e sementes de moluscos, com a finalidade da produção comercial. Então, veja só, quando a gente fala da ppm, ela vai falar de um assunto bem abrangente, porque quando a gente vê pecuária, pelo menos eu, imaginar a criação de gado, né, de animal, mas a gente vê que abrange muita coisa, então, fornece informações sobre as espécies, sobre espécies de animais que são criadas no território nacional, né? E também sobre a produção, ou seja, essas espécies elas produzem leite, lã, ovos de galinha, ovo de codorna, mel, casulo do bicho da seda, que é para produção de seda, né? Pesquisa também, deixa eu ver aqui, a gente acabou de ler. Agricultura continental e marinha, estendendo-se para a criação de peixe, camarão e molusco, bem como alevinos de peixe, larva de camarão e semente de moluscos. Então, assim, essa ppm é uma pesquisa bem abrangente, como vocês puderam ler. E às vezes a gente pode se confundir, né? Pode se confundir um pouquinho, porque a gente vê pecuária e acha que é uma coisa que é somente criação de gado, por exemplo, que foi o que eu achei, né? Gente, me perdoem aí pela minha ignorância, para quem tem mais conhecimento sobre o assunto, mas foi o que eu achei quando eu li pela primeira vez. Mas vamos continuar? Então, assim, eu acho que, só uma observação, eu acho que essa ppm, por ela abranger muita coisa, pode ser que eles cobrem ela, né? Depois eu vou dar uma olhadinha na última prova do IBGE para efetivos, para trazer para vocês como é que foi cobrado esse assunto, porque como é um assunto muito restrito, é muito específico mesmo do IBGE, então a gente não encontra tantas questões, né? Vamos lá. Pesquisa da extração vegetal e silvicultura, que é a PEVES, né? A pesquisa de produção da extração vegetal e da silvicultura tem por finalidade fornecer informações estatísticas sobre a quantidade e o valor dos produtos obtidos mediante o processo de exploração de recursos florestais naturais, denominado extrativismo vegetal, bem como da exploração de maciços florestais plantados, que é a silvicultura. Agora, vamos falar sobre as pesquisas conjunturais, lembrando que elas podem ser semestrais, trimestrais ou mensais, ou seja, a cada 6 meses, a cada 3 meses ou a cada mês, tá bom? Fica atento nesses intervalos de tempo e vai marcando para você não se confundir. Então, pesquisas conjunturais. As 6, lembra que eu falei para vocês que são 6? As 6 pesquisas conjunturais que produzem informações estatísticas agropecuárias diferem, olha o que eu falei, em relação à periodicidade, em relação ao tempo, tá? Que pode ser mensal, trimestral ou semestral, com a exceção do levantamento sistêmico da produção agrícola, que é o LSPA. As demais pesquisas são realizadas com base em um painel específico de estabelecimentos informantes, tá bom? Então, essas pesquisas conjunturais, não é que o agente de pesquisas do IBGE vai lá, né, fazer, mas existe um painel com o levantamento dos informantes. São as empresas que vão preencher esses dados dentro desse painel de levantamento de informações, tá bom? Então, vamos lá. Levantamento sistêmico de produção agrícola, o LSPA, que foi o que ele falou, né? Com a exceção desse levantamento, todas as outras pesquisas são realizadas com base em painel específico de estabelecimentos informantes. Tá, mas e o LSPA? Como é que é feita a pesquisa? Vamos ler agora. O levantamento sistêmico de produção agrícola é uma pesquisa mensal, tá? Marca a palavrinha mensal para você não se confundir, de previsão e acompanhamento das safras agrícolas. Então, o LSPA é feito mensalmente para acompanhar a safra. Marca mensalmente, marca safra agrícola, tá certo? Que fornece estimativas de área, produção e rendimento médio,
desde a fase da intenção do plantio, ou seja, o agricultor ainda vai plantar, então já começa o levantamento nessa fase de intenção do plantio, até o momento final, que é o da colheita de cada cultura investigada. Então, essa pesquisa é bem detalhadazinha, né? A LSPA. O acompanhamento da evolução das lavouras durante todo o ciclo vegetativo das 35 culturas investigadas permite, ao final do ano civil, a obtenção das estimativas da área plantada e colhida, produção e rendimento médio. Quando a gente assiste o jornal, é muito interessante porque a gente vê esses dados falando assim, qual foi a área plantada, né? No total, qual foi a área plantada no Brasil, quanto foi colhido, quanto foi enviado para o exterior, enfim. Tudo isso são informações levantadas pelas pesquisas do IBGE, tá certo? Vamos falar agora sobre a pesquisa trimestral de abate de animais. O próprio nome abate, né, já dá indicação sobre o que fala essa pesquisa. Então, a pesquisa sobre o abate de animais objetiva assegurar informações estatísticas de natureza conjuntural sobre a quantidade de animais abatidos, o peso total das carcaças por espécie animal investigada. Quando falar aqui, por exemplo, eu não sei se vocês já viram falar sobre, principalmente no Globo Rural, a gente vê muito no domingo de manhã, que fala assim, quanto é que tá a arroba do boi, esse tipo de coisa é levantado através dessa pesquisa de abate. Gente, me desculpem assim a minha ignorância, quem é da área, né, quem trabalha na área, tem um linguajar mais técnico, mas é porque eu vou lendo e eu vou lembrando das informações que a gente assiste no jornal. São coisas que a gente assiste que muitas vezes a gente não tem nem noção do que se fala, né? Quando você estuda, você vai identificando ali, né, o preço da arroba, do boi, enfim, vamos lá. Vamos continuar. Informações estatísticas de natureza conjuntural sobre a quantidade de animais abatidos, o peso total das carcaças por espécie animal investigada. As informações produzidas são utilizadas por órgãos públicos e privados. Os privados, por exemplo, como um jornal, né, como o Globo Rural, que usa essas informações do IBGE para trazer informação ali para o público que tem interesse, né? Para efeito de acompanhamento, planejamento, tomada de decisões, estudos e análises, bem como constituem elemento integrante das estimativas do Produto Interno Bruto realizado pelo IBGE. Essa pesquisa é realizada trimestralmente, então a pesquisa de abate é realizada a cada 3 meses e os dados de coleta são mensais. Eu não entendi muito bem essa parte, né? Porque falar assim, a pesquisa, deixa eu tirar essa notificaçãozinha. A pesquisa é realizada a cada 3 meses. Os dados de coleta são mensais. Então, mas marquem aí, né, para a gente já ficar sabendo. O painel de pesquisa abrange todo o Brasil. E a unidade de investigação é o estabelecimento que efetua o abate dos bovinos, suínos ou frangos, né? E está sob o controle da Inspeção Sanitária Federal, estadual ou municipal, tá certo? Então, a pesquisa realizada que abrange todo o Brasil e as unidades de investigação. Que é a unidade de investigação? Por exemplo, no censo, qual é a unidade de pesquisa? É o domicílio. E no censo agropecuário, nessa pesquisa de abate, a unidade de investigação são estabelecimentos que efetuam o abate de bovinos, suínos ou frangos, tá certo? Vamos falar sobre a pesquisa do leite, a pesquisa trimestral. Trimestral a cada 3 meses, certo? Vamos lá. A pesquisa trimestral do leite objetiva levantar informações sobre o leite fluido enquanto matéria-prima. As informações produzidas fornecem subsídios aos órgãos do governo e entidades privadas para acompanhamento e análise da evolução desse setor da atividade econômica. Em particular, destaca-se o seu uso
no cálculo do produto interno bruto da agropecuária. É realizada trimestralmente, mas os dados coletados são mensais. Repetiu aquela mesma informação que eu não consigo explicar para vocês, tipo, é realizada a cada 3 meses, mas os dados coletados são mensais. Eu acredito que é assim, eles passam 3 meses coletando dados, né? Então, coleta no primeiro mês, no segundo mês, no terceiro mês. Aí, a cada 3 meses, eles levantam, reúnem as informações e publicam as informações dessas pesquisas. Eu acredito que seja assim. Mas também não acredito que eles vão cobrar esses pormenores na prova, tá certo? É realizada com base em um painel de estabelecimentos e o âmbito de investigação abrange todo o território nacional. Agora vamos para a pesquisa trimestral do couro. A pesquisa trimestral do couro objetiva levantar informações sobre a quantidade adquirida e curtida do couro cru de bovino. As informações produzidas constituem, para os órgãos do governo e entidades privadas, importante referencial para o acompanhamento e análise da evolução do setor coureiro, bem como dos setores de pecuária e abate de animais do país. É realizada trimestralmente também, né, mas os dados coletados são mensais. O painel de estabelecimentos de pesquisa contempla todo o Brasil. Agora vamos falar da POG, que fala sobre uma pesquisa sobre produção de ovos de galinha. A pesquisa sobre a produção de ovos de galinha objetiva fornecer indicadores de variação da produção física de ovos de galinha, de forma a incorporar no cálculo do produto interno bruto o valor dessa produção. O conhecimento da variação da produção física em cada período de tempo permite a comparação intertemporal e interespacial do volume físico e, paralelamente, possibilita a avaliação socioeconômica deste subsetor da agropecuária. Então, assim, a POG, a pesquisa sobre a produção de ovos de galinha, é um subsetor, tá certo? Da agropecuária. A coleta dos dados é realizada trimestralmente, a abrangência da pesquisa é condicionada geograficamente ao painel de estabelecimentos agropecuários distribuídos por quase todo o território nacional. Então, lembra que eu falei para vocês? Não é que o pesquisador do IBGE vai lá em cada um desses estabelecimentos que trabalham com produção de ovos de galinha, né? Mas existe um painel em que as empresas colocam ali as suas informações, tá certo? Então, por isso que ele fala assim, está condicionada geograficamente ao painel de estabelecimentos agropecuários distribuídos por quase todo o território brasileiro, com maior concentração em São Paulo, Minas Gerais, Paraná e Santa Catarina, que provavelmente devem ser aí os maiores produtores de ovos do Brasil, né? A unidade de investigação é o que? O estabelecimento agropecuário que se dedica à atividade de produção de ovos de galinha para qualquer finalidade, com 10 mil ou mais galinhas poedeiras, né? Que põem ovos, tá certo? Vamos lá para a pesquisa de estoques. A pesquisa de estoques é a última das pesquisas conjunturais, tá? A pesquisa de estoques tem por objetivo fornecer informações estatísticas conjunturais sobre o volume e a distribuição espacial dos estoques de produtos agrícolas básicos e sobre as unidades onde é feita a sua guarda. Como é que se estoca esses produtos agrícolas, tá? Como é que é feita essa estocagem, como é que é guardado esse produto. E acompanhar as modificações das características estruturais do sistema de armazenagem a seco. Investiga estabelecimentos que possuem unidades armazenadoras, prédios ou instalações constituídas ou adaptadas para armazenagem de produtos agrícolas com capacidade útil total igual ou superior a 2.000 metros cúbicos ou 1.200 toneladas, que tenham como atividade principal o comércio, exceto supermercados. Então, assim, a gente sabe que existem empresas que estocam,
mas não conta com supermercado. Essas empresas são... eu lembro que na minha cidade, quando eu era criança, eram uns tonéis gigantescos, assim. Aí eles guardavam milho, feijão, não lembro que era outra coisa, sei que eram 3 coisas, né? Então, tem até os limites aí, né? 200 metros cúbicos, não, 2.000 metros cúbicos, desculpa, porque tá um pouco longe, aí eu tô sem óculos, ou 1.200 toneladas, tá bom? Então, não conta com o mercado. O mercado não conta como estoque para essa pesquisa, tá? Então, exceto supermercado, aí indústria, serviço de armazenagem e produção agropecuária. Tem gente do céu, periodicidade semestral, ou seja, a pesquisa de estoques é feita a cada 6 meses, abrange todo o território nacional e reúne informações para municípios, micro-regiões, regiões pequenas, mesorregiões, regiões grandes, unidades da federação e grandes regiões do Brasil. Estatística de preço vai ser na próxima aula. Eu queria que, para você que ficou aqui até o final, que você comenta para mim o que você está achando da gente fazer essas aulas menores, porque eu achei que as outras aulas de 1 hora estavam ficando muito cansativas e eu acho que assim é melhor. Então comenta aqui o que você está achando. Você acha que é melhor a gente fazendo aulas um pouco menores, né, que ainda assim ainda ficam um pouquinho grandes, ou vocês preferem aquelas aulas grandes mesmo, de 1 hora, um capítulo por aula? Tá bom, gente? Esse foi mais um vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Curtam muito esse vídeo, tá? Para o YouTube entregar. Eu passei uma semana aí sem postar, eu tava doente, ainda não tô muito bem, mas vamos estudar, porque a qualquer momento esse concurso está saindo, a gente precisa estar preparado, tá bom? Um abraço para todo mundo e até o próximo vídeo.